Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis e falar sobre um assunto interessante que é sobre saque, porque Ben Shelton acabou de ser campeão do Masters 1000 de Montreal e, obviamente, quando a gente fala de Shelton, o saque é uma das primeiras coisas que vem à nossa cabeça e aí a gente fica tentando entender, né? Muitos tenistas sabem sacar muito bem, a gente consegue lembrar de cabeça do Mensik, do próprio Shelton, do Fritz, do Félix Auger-Aliassime, todos o conhecem como um grande sacador, o próprio Alexander Zverev, o Sinner também é reconhecidamente um sacador de qualidade, e a gente sabe também que tem tenistas que não são grandes sacadores, mas a pergunta que não quer calar é: quão eficiente é o saque em si? Porque muitas das vezes, quando a gente vai analisar um grande sacador, muita gente olha para métricas como aces, né? Aces são maneiras interessantes de você analisar o quão eficiente pode ser o primeiro saque de um jogador, o quanto que ele consegue converter em pontos de uma maneira que o adversário nem consegue tocar na bola, etc. Mas existe uma estatística que ela é mais importante ainda, que é saques não retornados, porque às vezes o adversário até consegue alcançar a bola, mas não consegue colocar a devolução em quadra. Esse é o ponto que você tem de um bom saque, o saque que dificulta o trabalho do devolvedor. E assim, o game de saque, quando a gente analisa a porcentagem de games de saque vencidos, nem sempre essa métrica vai ser muito eficiente, porque aí entra muito o jogo de fundo de quadra também. Por exemplo, o Taylor Fritz, ele tem uma porcentagem de games de saque confirmados muito alta, porque além de sacar bem, ele tem excelentes primeiras bolas, com forehand e com backhand. Por exemplo, um Stefanos Tsitsipas, que não vai estar nessa métrica, ele saca muito bem, mas quando o jogo entra ali para as trocas de bola, ele tem fragilidades, como é o caso do backhand, que o torna um pouco mais vulnerável. Então, assim, a gente sabe que o saque em si é apenas uma parte do game de serviço, mas é uma parte muito importante e o jogo demanda atualmente que você tenha um grande saque. Aqui a gente vai analisar tudo. E assim, olhando o gráfico em geral, você já consegue ver a grande diferença do Shelton para os demais. Nem é o primeiro saque. O primeiro saque, os mais fortes são Mensik e Fritz. Só para colocar aqui o gráfico na parte de baixo, ele coloca porcentagem de primeiros saques não devolvidos. E aqui a gente está analisando os 32 melhores tenistas da atualidade pelo ranking da ATP nas últimas 52 semanas. E aí a gente tem para cima saques não devolvidos de segundo saque. Então, quanto mais à direita do gráfico, melhor a porcentagem de saques não retornados de primeiro saque. Quanto mais alto, melhor a porcentagem de segundos saques não retornados. E o Shelton, ele fica muito acima dos demais. Você parece até ter uma linha tênue muito certinha entre os tenistas quando se trata do segundo saque. Então, assim, o Shelton, como é que ele consegue isso? E não é apenas potência, ter um braço forte, é variação. O Shelton, ele tem uma caixa de recursos com o seu saque muito acima dos demais. Ele não é apenas o saque pancada, ele tem direcionamento, ele tem o kick, ele tem todas as ferramentas que você pode imaginar de um grande saque. E o fato de ele ter todas essas ferramentas o torna mais imprevisível e de mais difícil leitura. E aí a gente vai analisar aqui. Primeira coisa para analisar é a parte assim. Esse aqui podemos dizer que é o triângulo da tristeza, né? Então, uma média que você tem um pouco mais ou até menos de 30% dos saques de primeiro saque, né, que não é devolvido, o que quer dizer que a cada 10 primeiros saques que entram em quadra, 7 eles têm que jogar o ponto, que é o caso do De Minaur, do Fokina e do Cerúndolo. A gente não fala muito do Fokina como um sacador com problemas, mas ele é, né? Tipo, a gente sabe que o Davidovich Fokina não é um grande sacador, e esses três jogadores têm perfil muito parecido à sua maneira, né? O De Minaur já é um cara que vai mais pro lado pusher, se defende muito bem, contra-ataca muito bem, mas são três tenistas muito físicos, são três tenistas que têm uma intensidade muito alta dentro de quadra, mas todos concordam que isso não é necessariamente assim, tipo, algo que mascara os problemas deles de saque. E olha só, eles estão tão mal nessa estatística que o Leonard Team tá acima dele nos dois. 18% de segundo saque não devolvido e estando ali em algo em torno de 33% de primeiro saque não devolvido, então é um pouco curioso. Aqui a gente tem o Alcaraz, olha só, o Alcaraz ele tá em 18% de segundo saque não devolvido e 35% com o primeiro saque. É um pouco interessante analisar o Alcaraz, né, porque assim, poxa,
O Alcaraz tem um saque pior que o Rude. O Daniil, que desaprendeu a sacar, mesmo na situação atual, ele tem um saque melhor do que o Alcaraz? E a resposta é sim. O Alcaraz não é um grande sacador. E eu acho que, assim, essa temporada nova, que ele deixa o Juan Carlos Ferreiro e agora ele é treinado pelo que sobrou da equipe, eu acho que não ajudou tanto o saque do Carlos Alcaraz. Que, assim, o Carlos Alcaraz, é que ninguém tá pra desmerecer o tenista que ele é, um 7 vezes campeão de Grand Slam. Quem sou eu pra desmerecer, mas ele consegue mascarar muito a questão do saque com os outros recursos que ele tem. O forehand, backhand, tudo. Ele é um pacote completo. Mas a gente sabe que o saque às vezes vira uma grande deficiência. Tanto é que se você for olhar para as derrotas que ele teve, principalmente pensando nas da Sunshine Double, ele não foi quebrado uma vez no jogo, ele foi quebrado várias vezes. Isso evidencia um problema de um saque que no final obriga ele a jogar muitos pontos. Então, assim, a cada, tipo, 10 saques, entre uma média de 6 ou 7, ele tá tendo que jogar trocas no fundo de quadra, porque a devolução vai pro lado dele. E ele só consegue a mesma porcentagem do Tim no segundo saque. Então ele tem um primeiro saque melhor, muito oriundo dele ter mais potência. E o João também está nessa lista. Ele é um pouco mais eficiente que o Alcaraz em saque, segundo saque no retornado, mas primeiro saque a eficiência é igual. Então, assim, é interessante ver o João, ele tem um saque potente, etc, mas e tem o kick, mas assim, ele não tem uma hipervariação do saque. Então, o segundo saque dele não tá ruim, mas o primeiro saque dele não tá em uma eficiência tão alta. Por exemplo, ele tem um primeiro saque com semelhança parecida ao rival de nova geração dele, né? Hoje, elogiar o Roder, você tá fazendo ataque ao João, mas o Roder, ele tem uma eficiência maior no segundo saque. Inclusive, confesso até que me surpreendeu a eficiência do segundo saque do Roder. Ele está entre os mais altos, acima do Zverev, por exemplo. O Musetti também, o Arthur Fils. Mas às vezes é isso, né? Ele tem primeiro saque, às vezes, não tem aquela potência, mas a segundo saque não sofre tanto porque esses tenistas conseguem ter um pouco mais de colocação. O Lorenzo Musetti é um pouco disso. Você vê que o segundo saque dele tá muito acima desse pessoal, mas o primeiro saque ele tá atrás do Tim, por exemplo. Você pensa, como é que pode estar atrás em saques não devolvidos? Porque ele tem mais controle de colocação e não tanto poder de fogo. Isso faz um pouco de diferença. E aqui a gente vai, por exemplo, o Casper Ruud, ele tem um aproveitamento de primeiro saque maior do que o do Alcaraz, um pouquinho acima do segundo, mas a questão é, se é só o saque, na hora que chega para a troca de bola, ele tem menos ferramentas para machucar que o Alcaraz, por exemplo, e o Zverev. O Daniil Medvedev, né, tipo, a gente sabe que ele é como um sacador e já foi um dia que o primeiro saque dele ele colocava ele muito mais à direita, mas recentemente ele tem sofrido mais. E a questão é, olhando aqui para esse bolo, olha só, ele está um pouco acima, por exemplo, de nomes como Tabilo, o Djokovic está aqui. É normal que o Djokovic, aos 39 anos, não tenha aquela eficiência. A gente vê que o segundo saque dele, a gente já viu isso várias vezes na temporada, tá em nível de saques não retornados, nível Deminauer e Fokina, não é positivo. Mas em primeiro saque, ele consegue ganhar uma coisa em torno de 7 a 8%, já é bem relevante. Ele está acima de nomes, por exemplo, como Luciano Darderi, o Echeverri, Tiafoe. Aqui o Tommy Paul está escondido pelo Cobolli, mas assim, mostra que assim, o Djokovic, talvez muito pela idade, perdendo potência e um pouco da explosão ali na hora de saltar para sacar, ele tem perdido um pouco de eficácia, mas ele compensa isso com o jogo de fundo de quadra dele que tem sido mais eficaz, por exemplo, que o do Rublev. O Rublev ainda tem um primeiro saque. Agora um caso interessante é o do Alexander Blocks, porque ele tem um primeiro saque que garante mais de 40% dos serviços não retornados e ele tem a pior porcentagem de segundo saque. É um pouco curioso isso. Brandon Nakashima também é um desses tenistas que tem um primeiro saque forte, mas em termos de segundo saque ele não está tão bem. Ele tem potência, mas a colocação nem sempre é a mais eficaz. E aqui a gente tem até um bloco aqui, o Gumbé, Yannick Sinner, o Alexander Bublik. Lembrando, isso é só o saque, isso nunca entra tanta questão do forehand, do backhand, das trocas durante o serviço. E aí a gente tem um pelotão aqui de tenistas que conseguem equilibrar mais essa questão, tanto do primeiro saque quanto do segundo, né? Você tem o Vacherot, é um bom sacador, ele é um tenista alto, de boa envergadura, Lerretica também é um tenista que saca bem, e aqui a gente tem esses tenistas que entram no pote dos melhores sacadores, o Félix Auger-Aliassime, mesmo que a porcentagem de segundo saque ela não foge muito do normal, o primeiro saque deles faz muita diferença. Quando eles colocam o primeiro saque em quadra, eles podem desequilibrar muito um jogo. E a gente vê, obviamente, que o padrão ouro do primeiro saque no tênis é
Fritz e Menzik. Fritz e Menzik estão com 50% dos primeiros saques não retornados, então obviamente eles chamam mais atenção. Mas o detalhe é o segundo saque, e a gente tem que subir até aqui para achar ele, o Ben Shelton. Então assim, esse é um ponto interessante, né? O Ben Shelton ele consegue se destacar desse nível comparado aos demais no segundo saque. Porque assim, o Fritz ele se destaca no primeiro saque em relação a quase todo mundo, exceto o Menzik. E ele é um pouco superior no segundo saque. Eu acho que o Fritz se destaca como um sacador melhor porque, por exemplo, ele tem o backhand tão bom quanto o do Menzik, mas ele tem um forehand que causa muito mais dano. E com isso, com ter até um forehand que é melhor de primeira bola, ele acaba, obviamente, confirmando mais saques que o Menzik. Mas o Shelton, ele tem um segundo saque que ainda é muito difícil de devolver. Então, assim, para você ter uma ideia, ele tá ali em torno de 28%, se assim podemos colocar. Ele tá quase causando com o segundo saque o dano que esse bloco do Triângulo da Tristeza, que tá aqui, o Foquino, o Deminaur e o Cerúndulo, estão causando com o primeiro. Então, assim, essa é a eficiência do Shelton. Ele tá quase dobrando o número de saques não retornados com o segundo saque, comparados a um grande bloco de tenistas. Então, é uma diferença fundamental no jogo. E quanto mais difícil você for de ser quebrado, mais você se torna um perigo para os adversários. Então, mais você deixa o jogo desconfortável, desagradável. Então, assim, esse é um gráfico interessante. Óbvio que aqui a gente está abstraindo nomes que talvez pudessem colocar o gráfico de maneiras até distintas. Giovanni Pichpericá, um Riley Opelka, um Hubert Hurkacz, que no auge o Hurkacz poderia acho que estar até liderando essa lista com mais tranquilidade, pelo menos no primeiro saque. Não, até o segundo saque do Hurkacz também é muito bom, mas a questão é, dentre esses nomes, a gente sabe que hoje, se a gente pudesse falar aqui, o top 32, eu não vejo um Wisner, eu não vejo um sacador como a gente tinha na época do Karlovic. O Roddick, ele era um cara que jogava bem no fundo de quadra, então justiça seja feita a ele. Mas a questão é, o Shelton é o cara que mais se destaca, mas não é apenas potência, é colocação, é variação de peso e é muita precisão. É um tenista que também sabe ser preciso com o saque, ele tem uma boa estratégia para variar, então assim, um bom repertório utilizado muito bem. Então o Shelton, mesmo que, e a gente está pegando aqui, não é só Montreal, a gente está pegando um espaço amostral de um ano. Então mesmo que ele dê as osciladas, existe um elemento do jogo dele que é um porto seguro, e é o saque. O saque do Shelton garante até que ele consiga sobreviver a partidas muito duras e dá uma chance de sobrevida no jogo que ele tem que buscar uma virada, e a gente já viu isso várias vezes no ano. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.